Olá, bem-vindo a mais um vídeo da Herança Bendita. Eu sou o Frederico Alves, fundador da Herança Bendita, e hoje eu vou trazer para vocês o terceiro pilar de investimento, que é o retorno, esse que todo mundo gosta. Mas antes da gente falar do retorno, acompanha os outros vídeos que a gente já fez sobre esse assunto. Isso é importante para a gente, para você entender o contexto como um todo. Compartilha esse vídeo, compartilha os outros vídeos, assina o canal. Isso é muito importante para quem produz conteúdo no YouTube e vai me ajudar a continuar a ter motivação e recursos para fazer isso para vocês. Vamos lá? Entrando no nosso tema de hoje, que é o retorno, esse que todo mundo busca, o que eu gostaria que você se atentasse quando você estivesse traçando um objetivo de retorno ou imaginando qual retorno é possível? Tenta sempre comparar os investimentos com base no mesmo risco ou numa mesma liquidez quando você pensar no retorno. Eu conheço várias histórias de investidores iniciantes que começam os investimentos pegando aquela revista do final do ano ou alguma capa de revista do investimento que foi o melhor investimento daquele ano e começando por aí. Isso não é uma maneira muito inteligente de se investir. Por quê? Porque se você pega qual foi o melhor investimento do ano passado e tenta reproduzir isso para esse ano, isso pode dar muito errado. Por quê? Se o dólar foi o melhor investimento desse ano, será que ele vai ser o melhor investimento do próximo ano? Será que ele não foi o melhor investimento esse ano porque aconteceram coisas durante esse ano ou até do ano anterior que possibilitaram que ele se valorizasse muito? E aí você vai comparar isso com a renda fixa, por exemplo, ou com ações que tem um risco e uma liquidez totalmente diferente do que o dólar. Então você vai comparar criptomoedas com ações. Será que não é legal você comparar o Bitcoin, que é uma criptomoeda, com a Ethereum, que também é uma criptomoeda? Ou com Monero, que também é uma criptomoeda? E aí você decide qual dessas criptomoedas você acha que tem mais chance de se valorizar? Será que não é melhor você comparar ações da Vale, ações da Petrobras e aí decidir qual das duas você quer investir? Mas as duas são ações. Fique atento para não misturar os tipos de investimento e comparar eles de forma errada com o seu retorno. É muito importante que você decida o retorno com base em outros critérios. Quer dizer, o retorno ele acontece. Ele não é muitas vezes, apesar de ser o que a gente mais busca, ele é muito mais um efeito do que uma causa. Você precisa estar ciente da liquidez que você está tendo na sua carteira, se o risco que você está tendo na sua carteira está adequado. E aí sim, analisar quais são os retornos desses investimentos, né? De ações, de renda fixa, para poder fazer uma carteira de fato equilibrada. Cada investimento vai ter uma maneira de te pagar esse retorno. Então, por exemplo, uma ação, ela paga dividendos, mas além dos dividendos você pode ter uma valorização do preço da ação. E essa é muito difícil de você ter uma previsibilidade. O que vai fazer com que uma ação se valorize muito? Se os fundamentos dessa ação forem bons, se o momento que você está fazendo esse investimento é um momento que está entrando um fluxo de dinheiro nesse papel, se o mercado dessa empresa está crescendo. Então essas variáveis vão fazer com que o preço da ação aumente. E, consequentemente, também podem influenciar o lucro dessa empresa, o que vai fazer com que os dividendos aumentem. Então, assim, você consegue ter uma noção de quanto que aquela ação paga de dividendo no passado e quanto que ela pode continuar pagando. Isso você pode ter. Já na renda fixa, às vezes você tem ali o valor que você vai receber se você ficar até o final do investimento. Ou seja, você faz um contrato, você compra um título pré-fixado, por exemplo, que está pagando 10%. O que significa isso? Se você tiver esse título no período que ele vai existir, vamos dizer que o título vença em 2020 e ele vai pagar 10% ao ano e você comprou no começo de 2018. Quer dizer, você vai ganhar 2 anos 10% se você ficar até 2020. Mas até lá, esse valor pode variar, para mais inclusive. Então muitas vezes você investir na renda fixa pode ter um resultado mais volátil do que investir numa ação. A gente viu isso há pouco tempo aqui no Brasil,
com a questão do impeachment da Dilma. Os títulos públicos tiveram uma volatilidade muito grande, maior até às vezes do que algumas ações de outros países. O retorno, ele muitas vezes ele está atrelado ao risco e à liquidez que você está se dispondo a abrir mão. Ou seja, no retorno você sempre tem que pensar assim, se eu estou abrindo mão de liquidez, ou seja, de quando eu posso pegar esse dinheiro mais rápido, se eu só vou poder mexer nesse dinheiro por mais tempo, então o retorno tem obrigatoriamente que ser maior. Então se eu comparo dois ativos que têm a mesma liquidez e retornos diferentes, eu vou escolher, teoricamente, o ativo que me paga um maior retorno. Mesma coisa se você olhar a base do risco. Se eu estou olhando dois ativos, um tem risco diferente do outro, o que tem mais risco, ele tem que me dar mais retorno. Se dois ativos tiverem o mesmo risco exato e retornos diferentes, eu vou novamente escolher o que tem um retorno maior. Porque não faz sentido eu correr mais risco e receber menos. E por incrível que pareça, apesar de ser uma questão bem intuitiva, muitas vezes pela correria do dia a dia e pelos algoritmos complexos que existem hoje no mercado financeiro, e pelo mercado financeiro estar global e interligado, acabam acontecendo oportunidades de riscos muito parecidos pagarem retornos diferentes. Ou uma liquidez muito semelhante pagar retorno diferente. E aqui no Brasil acontece uma coisa que é muito interessante, e que rouba o dinheiro de grande parte da população. Como aqui existe uma concentração bancária muito grande, ou seja, a gente tem poucos bancos e grandes bancos, os bancos eles têm produtos financeiros que pagam retornos piores, com mais risco, e as pessoas continuam comprando. Ou seja, um exemplo disso é a poupança. Quer dizer, a poupança paga muito pouco, e qual é o risco da poupança? O risco da poupança, no limite, é o banco que você está lá com o seu dinheiro depositado falir. Mas por que você não empresta esse dinheiro para uma empresa maior ou até para o governo, que teoricamente tem uma máquina de imprimir dinheiro e poderia te pagar? Não é bem assim, gera inflação, mas enfim, esquecendo isso. O risco de um único ente, um banco, é menor, teoricamente, do que de toda a nação. E você recebe mais emprestando dinheiro para o próprio governo do que para um banco. Então, quer dizer, aqui no Brasil existem vários casos disso ainda, né, remanescentes. Isso diminuiu com a taxa de juros caindo, essas diferenças elas se reduziram, mas até pouco tempo atrás você tinha a poupança pagando 7% e a taxa de juros do país a 14%. Quer dizer, não fazia o menor sentido você ter dinheiro na poupança com títulos públicos que tem teoricamente menos risco do que a poupança pagando 14%, o dobro. Quer dizer, um retorno de o dobro para o mesmo risco ou por um risco muito próximo. Então, ainda existem essas possibilidades, mas não deixe de comparar sempre. Para você analisar um investimento, o retorno do investimento, você não pode deixar de usar tanto a liquidez quanto o risco para chegar e comparar esse retorno. Vamos dar um outro exemplo. Um imóvel. Você vai comprar um imóvel. Se você comparar com uma ação, quer dizer, a liquidez de uma ação é totalmente diferente da liquidez do imóvel. Então, se o retorno do imóvel está sendo muito maior, não se esqueça que a liquidez para você trabalhar com esse investimento também é muito menor. Nunca fuja do tripé do investimento. O tripé do investimento é muito importante para você fazer a sua avaliação se um ativo deve ou não entrar dentro da sua carteira. Por esse vídeo é só. Um abraço e até a próxima semana.